Vamos para a sua palavra, irmãos, o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13. Capítulo 13. Evangelho de Mateus. Passamos a leitura da ajuda de Deus e envia do seu Santo Espírito. Amém. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, a outra 60 e a outra 30. E acercando-se deles os discípulos disseram: Por que lhe falas por parábolas? Respondendo disse: Porque a vós é dado de conhecer os mistérios dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, e tem terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outros 60, e a outro 30. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito Deus seja o nome. Senhor, irmãos, criou os céus primeiramente, e tudo que nele existe, e todos os seus anjos. Quando se fala em anjos, éramos nós também, antes de virmos para esta terra. E tudo foi perfeito durante 62 bilhões de anos, como diz nas santas revelações. Mas um querubim deixou com que a loucura tomasse conta de si, deixou com que a vaidade crescesse em seu coração. Vaidade, orgulho, ego, uma coisa só. Deixou com que crescesse dentro de si e foi conduzido à loucura por si mesmo. E através disso
foi o primeiro a pecar. Foi o criador do pecado. O pecado se fez nele. E ele, morrendo em si, arrastou a terça parte das estrelas de Deus, das estrelas do céu, no dia do Apocalipse. E como é dito nas revelações, bem sabemos que esta terça parte são todos os que passaram, os que estão passando e os que ainda passarão pela terra. E neste meio encontra-se nós, o povo da graça de Deus, os que já foram, os que são agora, os que ainda o Senhor há de chamar. Tudo era perfeito, mas quando este querubim louco assim vai desceu, passou a contaminar os anjos contra Deus, a maioria também se deixou levar pela vaidade, pela loucura, e aderiram ao seu projeto maligno. Mas uma terça parte desta porcentagem resistiu e mantiveram-se firmes e fiéis ao Senhor. E não aderiram a essa ideia louca de se rebelar e de formar uma nação à parte, fora do domínio do Senhor. E mantiveram-se firmes e fiéis durante todo o tempo de batalha. E se fosse no nosso tempo, seria 51 anos. E fomos contaminados no terceiro ano. Ou seja, para nós foi 48 anos, mais ou menos, de batalha. Bendito é o Senhor. E como foi difícil no fim desta guerra. Quanto mais chegava próximo do fim, mais se diminuía os fiéis e iam traindo ao Senhor. Outros iam desanimando. Outros queriam só ficar escondido, não se envolver mais, querer dormir e acordar e achar que tudo aquilo fosse um sonho, mas era real. E outros, boa parte, traíram o Senhor no coração. E quando outros mantiveram-se firmes e fiéis, mas deixou com que a vaidade crescesse sobremaneira que também não tinha condições do Senhor recuperar mais. E quando terminou o tempo, o que tinha que ser feito foi feito. Não tinha mais como crescer aquilo, esta guerra, esta batalha, esta contaminação. O que tinha que decidir já estava decidido. E o Senhor Deus então entrou em ação e disse basta. E chamou todos em juízo, todos nós também. E ali foi definido o destino de todos, e os grupos de todos. Bendito é o Senhor. Aleluia. Aí alguém pode pensar, mas a palavra foi lida e agora ele vai falar das revelações dos altos? Bendito é o Senhor. Mas as revelações foi tirada da palavra e é a palavra de Deus a mesma coisa. Não está fora, as revelações não é algo à parte, fora da palavra, fora da Bíblia, não. Ela é inteiramente dentro da palavra, dentro da Bíblia. Então, se o Senhor está nos levando neste caminho das revelações, o Senhor sabe o que Ele falará conosco por meio disso. E por meio da palavra. Aleluia. E quando foi julgado os grupos, os irmãos que
ainda não ouviram, ou que faz tempo que não ouvem. Procurem ouvir e se atentar nos detalhes de tudo isso, porque isso é riqueza para a nossa alma e edificação para o nosso espírito. Aleluia. Como disse aqui mesmo, o Senhor Jesus mesmo disse, Ele estava se referindo a nós, povo da graça, principalmente nós que estamos no fim desta era. Porque em verdade digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Aleluia. Quantos, desde Abraão até o fim dos profetas e da lei, e até depois, né, quando chegou a graça, o Senhor só achou graça de revelar os seus mistérios a um pequeno povo agora, no fim de tudo. E dentro deste povo se encontra nós. Então o Senhor deu para nós uma riqueza tamanha, que é as revelações de Deus, para sabermos os detalhes de tudo. E dentro deste grupo, o Senhor dividiu os grupos. Teve aqueles que, durante o tempo de batalha, traíram o Senhor, passaram para o lado do inimigo. Outros se envolveram pouco, outros se envolveram, mas preferiram ficar em paz. Outros guerrearam, outros preferiram não guerrear, mas não traíram ao Senhor. Enfim, quantos grupos e que estão passando pela terra. Mas falando especificamente da graça de Deus, que é o nosso caso. Aleluia. Por isso que o Senhor fez esta parábola do semeador, significando, falando acerca de todos os que passam pela terra, mas em específico, mais especificamente sobre a graça de Deus. Cumpre também lá fora, cumpre com outras denominações, mas aqui é o nosso caso agora. Bendito é o Senhor. E aí o Senhor disse, teve aqui, aí o Senhor falou esta parábola, ou seja, contou esta história. O Senhor estava lá, ele tinha saído de casa e assentou junto ao mar. E o povo, onde estava o Senhor, o povo se aglomerava, querendo ouvir o que saía dele, da sua boca, pois ele ensinava com autoridade. Bendito é o Senhor. Ele sabia do que falava, ele falava sabendo o que estava falando. Ele não ficava no diz que me diz. Aleluia. Bendito é o Senhor. E ele falava das coisas que ninguém nunca pensava que ia ouvir. E ele ia falando, abrindo os mistérios. Aquele povo acostumado com um jugo pesado, um fardo pesado. Aleluia. Sempre na mesma mesmice. Aí o Senhor veio e começou a irradiar a luz sobre aquele povo. E eles começaram a entender as coisas que antes não entendiam. O Senhor ia decifrando as Escrituras, ia falando além, mais além ainda, porque Ele é a própria palavra viva, personificada. Aleluia. Aí o povo foi se aglomerando junto a Ele. Ele estava ao mar, e Ele com os discípulos estava já sufocando. Ele tomou um barquinho, como diz aqui, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então ele tomou o barquinho e ficou a certa distância, dentro da água, em cima do barquinho, para que o povo não chegasse tão próximo e até impedisse que ele ficasse mais à vontade para falar. Santo é o Senhor. Aleluia. Porque vai ter vezes que, aleluia, que o Senhor vai vir falar conosco e colocar a mão no nosso ombro. Às vezes o Senhor vai falar conosco, vamos passar o dia a dia, ou até vamos congregar, nós sentimos o Senhor aqui dentro de nós, a nossa alma querendo saltar para fora.
Vai ter dias que nós vamos amanhecer sorrindo e vamos dormir cantando de tanta alegria. Ou seja, o Senhor vai estar muito próximo de nós. Glória a Deus. Aleluia. Mas tudo é uma fase, é um tempo para todas as coisas. Mas vai ter vezes também que o Senhor nunca vai deixar de falar conosco, mas vai ter uma certa distância. Por isso que às vezes nós viemos congregar, ouvimos alguma palavra e falamos, mas parece que o Senhor falou ou não falou. Será que o Senhor falou comigo? Parece que sim. Eu não senti aquela visitação, então eu acho que não. E te diz o Senhor, eu sempre falo contigo. Eu sempre falei com você. Aleluia. Mas precisa desse tempo, aleluia, para que a nossa intimidade cresça, para que você me conheça de longe e me reconheça de perto também. Bendito é o Senhor. Se nós sentirmos o Senhor toda hora, todo momento, todas as vezes, for assim, dia após dia, tudo para nós fica muito fácil. O inimigo chega para o Senhor e fala, está vendo? Lógico que ele vence, ele consegue me vencer mesmo. O Senhor está todo o tempo fortalecendo, deixando ele forte, valente, fervoroso. Desse jeito ele vence mesmo. Aleluia. Aí o Senhor precisa também dar espaço às vezes para o inimigo operar alguma coisa. Para quê? Para que ele prove através de você que ele está errado acerca de ti, e que você realmente ama o Senhor, que não vai trocar ele por qualquer coisa. Precisa ver os duelos, precisa ver as fases da vida, de brigarmos com o nosso inimigo. E neste momento o Senhor se retira um pouco. Ele não nos abandona, ele fica ali olhando, não abandona, mas é necessário tempo de silêncio, é necessário um tempo de distância. Glória a Deus nas alturas. Mas diz o Senhor, eu nunca vou deixar de falar contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Possa ser que hoje, aleluia, é o tempo de você estar em pé na praia e eu aqui no meu barquinho, e existe esse intervalo entre nós, esta distância. Mas te diz o Senhor, logo logo eu saio deste barco e vou te dar um abraço de irmão, vou te dar um abraço de amigo. Glória ao nome do Senhor. E aí nós dois vamos saltar junto de alegria. Aleluia. Mas logo logo ainda é o tempo de você pisar na cabeça do teu inimigo do jeito que você se encontra agora. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor se assentou lá no barquinho e teve essa distância, significando também, para que tenhamos acesso ao Senhor, devemos passar pelas águas. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele que já passou pelas águas e está junto ao Senhor neste barquinho chamado graça de Deus. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor começou a falar e falou-lhe muitas coisas por parábolas. Aí ele resolveu contar mais uma parábola, ou seja, mais uma história comparativa. E disse, eis que um semeador saiu a semear. Glória a Deus nas alturas. O Senhor estava se referindo aos grupos da graça de Deus, a qual é decifrado lá nas Santas Revelações. Aleluia. Neste tempo de batalha no céu, teve aqueles que por um tempo foram fiéis, depois traíram o Senhor no coração. Aleluia. E outros mantiveram-se firmes até o fim. Este é o trigo legítimo, o Filho de Deus legítimo. Aleluia. Mas tiveram aqueles que durante um tempo passou para o lado do inimigo. Este é o joio que o Senhor se refere. Aleluia. E teve aqueles que também se arrependeram de terem traído ao Senhor e voltaram ao Senhor e pediram perdão. Estes são aqueles que o Senhor tenta salvar. Aleluia. Aqueles que o Senhor ia tentar recuperar. Aleluia.
E nas santas revelações, tudo isso está esmiuçado, podemos ouvir. Mas agora o Senhor mandou para nós, a qual o Senhor falou que tiraria do nosso meio todo o joio, e já cumpriu a palavra. Glória a Deus nas alturas. O Senhor fez um movimento mundialmente para que Ele cumprisse a palavra até no nosso meio. E o Senhor tirou do nosso meio todos aqueles que se voltaram contra a palavra. Glória a Deus. E estamos nós agora na reestruturação da obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dentro da graça de Deus, originalmente, sem alteração. Aleluia. Cumprindo e fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Honrar o Senhor e a sua palavra. Glória a Deus nas alturas. Aí o Senhor foi falando com eles. Contou a parábola. O Senhor ia dizer acerca da graça, dos que passariam pela graça. E disse: eis que o semeador saiu a semear, e semeou a semente, e caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram. Semeou outras partes, e caiu entre os pedregais, aonde não havia muita terra. E logo nasceu, mas não tinha terra funda. E vindo o sol, secou-se. E depois semeou outra, e caiu entre os espinhos. Cresceram os espinhos e sufocaram. Mas teve aquela semente que caiu em boa terra. Esta cresceu e produziu muitos frutos, a uns 100, outros 60 e outros 30. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Estes são os que o Senhor semeou na sua graça, aleluia, na terra boa, e são os filhos de Deus. Aleluia. E o Senhor achou graça de nos mandar esta palavra. Aleluia. Para reforçar em nós as nossas raízes neste solo fértil da graça de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A palavra é água viva. Aleluia. E o Senhor manda do alto para reforçar você nesta tua jornada, nesta tua caminhada. E o sol, o calor da guerra, da batalha, da provação, não vai te sufocar, não vai te queimar, diz o Senhor, porque sou eu que te plantei e sou eu que vou te sustentar aqui nesta graça, diz o Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aí ele contou esta parábola e eles ficaram sem entender. Aí perguntaram para o Senhor: Senhor, por que tu falas por parábolas, quando estavam somente os 12? E ele disse: eu falo por parábolas para que este povo, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não creiam e sejam condenados. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estes são aqueles. Depois o Senhor começou a decifrar para eles o que significava esta parábola. Aí o Senhor disse: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aleluia. Aqueles que ouvem a palavra, ouvem o Evangelho, mas não crê. Aleluia. O inimigo logo rouba esta riqueza do Evangelho do coração, que ele nunca obedece. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então diz o Senhor por esta palavra: se você está aqui porque eu escolhi você a Deus, se não fosse o meu amor no teu coração, jamais a semente do Evangelho teria germinado dentro de você. Bendito é o Senhor. Foi eu que te fiz gerar a palavra, gerar conversão em teu coração. Aleluia. E este é o teu lugar, porque eu que fiz gerar a boa semente dentro de você. E você vai crescer e produzir frutos, porque para isso que eu te chamei, diz o Senhor. Aleluia. Depois o Senhor continuou ainda a decifrar a parábola. E aquele que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes com pouca duração, chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, logo abre mão de tudo.
São aqueles que chegaram e não deram valor na graça, trocaram o Senhor, se voltaram contra a própria palavra. Bendito é o Senhor. Vem o inimigo com suas ofertas, suas tentações, suas mentiras, e eles acatam as mentiras, acatam, bendito é o Senhor, e se voltam contra a própria palavra. Ou seja, o coração é duro demais para se enraizar nesta obra. Bendito é o Senhor. Aleluia. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desta vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra e logo fica infrutífera. Bendito é o Senhor. Aqueles que ouviram a palavra, experimentaram do que é a graça de Deus, provaram as delícias do século futuro, como diz aqui, mas recaíram. Bendito é o Senhor. Os cuidados da vida, as riquezas da vida, ou seja, tudo que ele dá muita importância, pela sua alta vaidade, seu alto orgulho, aleluia, roubam a glória de Deus, se voltam às tentações da vida, às ofertas, e abrem mão da graça, ou do bem mais precioso. Aleluia. Este é os que os espinhos sufocam. Santo é o Senhor. Aí o Senhor continuou: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outro 60 e a outro 30. Glória a Deus. Este o Senhor estava se referindo aos filhos da graça, aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. Aleluia. O Senhor diz: é por isso que eu mandei a minha palavra, porque eu estou contando com você, diz o Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Estou preparando o teu coração, a tua alma, para que você produza cada vez mais nesta obra. Santo é o Senhor. Produza 100, um produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, todos os que estão na graça dão fruto. Todos os que são legítimos do Senhor produzem, frutificam. Glória a Deus nas alturas. Mas todos o Senhor semeia de maneira diferente. Ninguém aqui vai ser igual ao outro. Aleluia. Bendito é o Senhor. Um consegue produzir 100. Outro só 60 e a outro 30, como diz nas revelações. Cada um de acordo com a sua medida, a sua força espiritual, de acordo com o que cada um assinou com o Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluia. Então o Senhor nos mandou esta palavra para nos firmar nesta obra, nesta graça santa. Aleluia. E o Senhor conhece o que cada um de nós está passando. Aleluia. E alguém com dificuldade de crescer, com dificuldade para produzir, aleluia, para se enraizar. Bendito é o Senhor. Aleluia. Sofrendo com os ventos da vida. Então diz o Senhor pela palavra, aleluia, eu tomarei providência na tua vida por esses dias e vou virar o teu cativeiro. Você vai conseguir produzir para mim 60, 30 e 100. Glória a Deus. Eu te chamei para produzir frutos e não é o inimigo que vai impedir, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Se o solo que você está infértil, diz o Senhor por esta palavra, eu te trocarei de terreno por esses dias, eu trocarei você de lugar, diz o Senhor. Vou te colocar noutra parte, noutro lugar, para que você consiga produzir. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Pela palavra do Senhor hoje, a palavra é a semente, e que o Senhor veio semear coisas novas nos nossos corações, na nossa vida, veio preparar o terreno da nossa alma, veio tirar a sujeira, tirar a tranqueira que está impedindo alguma coisa. Aleluia. E alguém pensa: Senhor, eu quero fazer, eu quero produzir, não estou conseguindo. Está alguma coisa, parece que está me sufocando. Diz o Senhor pela palavra: a minha mão vai tirar o sufoco, tirar esses espinhos da tua vida. Confesse ao Senhor a tua dificuldade. Converse com Ele.
com sinceridade e te diz o Senhor: eu removerei os tropeços do teu caminho. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Santo é o Senhor. Os desafios, os duelos, as provas, as dificuldades fazem parte da nossa vida terrena, fazem parte do nosso processo. Ou seja, as provações da vida é o espinho, é a agulha que o Senhor tem que usar para tirar o espinho da nossa alma, tirar a mancha, tirar a ferida. Glória ao nome do Senhor. Para que cada vez mais vamos nos aperfeiçoando, até chegar o dia que o Senhor, o dono da lavoura, vem e nos colhe para si e nos leve para o seu celeiro. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está visitando a sua obra. O Senhor nunca esteve tão próximo como está agora. Alguém pensa, parece que está tão parado. A obra está tão parada, está tão combatida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor falou de semente. Falou de semente. Já observaram quando plantamos alguma semente? Plantamos, colocamos no solo, tapamos. Aí com a umidade e com a pressão e o calor da terra, a semente começa a germinar e brota. E vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela se torna grande, ela cresceu totalmente em silêncio. Quanto mais grande ela fica, aí ela começa a fazer algum barulho quando o vento bate em suas folhas. Aí ela fica como batendo palmas para o Senhor, louvando a Deus. Aleluia. Até que chega o tempo dela também morrer. Aí vem o vento, ou alguém vai com uma ferramenta e a derruba. Aí ela faz um enorme barulho. Aleluia. Então diz o Senhor para nós nesta obra. Alguém que pensa, mas a obra está tão parada, está tão quieta a coisa. Diz o Senhor, barulho nunca foi sinônimo de crescimento. Aleluia. E diz o Senhor, o que eu plantei em cada um de vós está crescendo no silêncio, sem movimentação. Aleluia. Só quando eu quero, quando o vento da minha glória bate em cada um de vós, aí faz algum tipo de barulho, mas o vento é passageiro. Logo cada um de nós toma as nossas vidas novamente e tudo parece que está calmo, não está acontecendo nada, mas estamos crescendo em silêncio, diz o Senhor. Aleluia. Então diz o Senhor, o aperto, o calor, a provação, a angústia, a tristeza, as provações da vida, diz o Senhor, está te fazendo crescer cada vez mais e você não percebe, porque planta, germina e cresce em silêncio. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então diz o Senhor para nós nesta palavra, estou cuidando de você, estou cuidando de cada um dos meus, e não darei espaço para que o inimigo opere no meio da minha obra nunca mais. Aleluia. Bendito é o Senhor. O que tinha de ser já está praticamente concluído. Então diz o Senhor, aqui o inimigo nunca mais terá espaço. Bendito é o Senhor. E aí vemos uma coisa acontecer aqui, outra ali, alguma movimentação lá, outra ali.
Bendito é o nome do Senhor. Mas é tudo tão rápido, tão temporário, que não dá tempo nem de causar dano nos verdadeiros adoradores. Não é como antes, como o Senhor dava tanto espaço para o inimigo. E aí o inimigo, se usando dos seus, sufocavam a boa semente. Agora, não mais. Bendito ao Senhor. Se tem algum aqui e outro ali, o Senhor não deixa dar tempo de prejudicar a sua obra. E já coloca cada um no seu quadradinho, mas fora desta graça. Fora desta obra. Bendito é o nome do Senhor. Então diz o Senhor, dê valor no lugar que eu te coloquei. Dê valor neste lugar que você está. E não troque, não venda esta obra. Não venda esta graça. Bendito é o nome do Senhor. Não troque pelas coisas belas desta vida. Pelas ofertas que chegam até você. Glória ao nome do Senhor. Diz aqui na palavra, não troque a tua herança. Não faça como fez Esaú, que depois nem com lágrimas de sangue conseguiu recuperar a herança de volta. Aleluia. Então diz o Senhor, abra espaço no teu coração para que a semente da palavra, a semente desta graça, se enraize e se aprofunde cada vez mais no teu coração. Dê espaço para o Senhor operar. Não deixe a terra do teu coração enrijecida pelo orgulho. Aleluia. Aleluia. Enrijecida pela vaidade, pela falta do amor, da caridade e da humildade. Porque sem isso a semente não consegue germinar. Bendito é o nome do Senhor. A palavra não consegue se enraizar. O coração é duro demais. Aí vem qualquer vento da vida, qualquer tempestade, qualquer tentação e já cai. Santo é o Senhor. E aos que caem, aos que abraçam a oferta do inimigo, cuidado. E por isso que o Senhor sempre orienta, não pegue o que é do inimigo, o que te oferecem fora desta graça. Porque diz aqui na palavra, aos que conheceram, os que uma vez foram iluminados, e provaram a boa palavra de Deus, e recaíram, é impossível que voltem ao conhecimento. É impossível que seja retratada a sua situação. Diz a palavra assim, porque de novo crucifica o Filho de Deus. Então aqueles que pecam e dão as costas para o Senhor e voltam ao pecado, é impossível que de novo seja regenerado. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então o que o Senhor nos deu é precioso demais para perder. Aleluia. Aleluia. E não adianta nós pensarmos, nossa, mas o Senhor manda uma palavra dessa, uns conselhos desse tão pesado para um povo tão sábio. Bendito é o nome do Senhor. Não importa enquanto a graça for graça, e enquanto estivermos nesta terra, o Senhor vai falar desta forma. Porque nós somos humanos, carne e ser humano, sem a guia, sem a orientação do Senhor, está correndo risco todo o tempo. Bendito é o nome do Senhor. Mas hoje o Senhor nos mandou a palavra que veio nos irrigar, nos fertilizar. E o Senhor veio dizer que está conosco nesta jornada. Bendito é o nome do Senhor. E está contando com cada um de nós. Aleluia. E que Ele vai vir no tempo certo, nos abraçar, nos revigorar. Aleluia. E no tempo determinado, nos levar para o seu celeiro.
Glória a Deus nas alturas. Guardemos esta palavra em nossos corações. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como diz aqui, a palavra é a semente que em nós opera com poder. Somos a lavoura de Deus e quer os seus frutos colher. Vamos produzir frutos de louvor para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Fomos chamados nesta graça para justamente produzir frutos de louvor, frutos agradáveis ao Senhor, frutos de justiça, frutos de verdade. Aleluia. E se for infrutífero, o Senhor vem e tira fora, porque só está ocupando um espaço nesta graça e sufocando quem está querendo produzir, sufocando quem está interessado em produzir, quem está interessado com o céu, sufocando quem está interessado em produzir frutos de justiça, frutos de honra para o Senhor, honrar a doutrina, honrar a verdade de Deus. Quem não consegue produzir, que tem esta certa dificuldade, o Senhor orienta, o Senhor admoesta. Mas como o Senhor disse na palavra, o Senhor não dá mais tanto espaço assim. Logo o Senhor cria um caminho e tira para fora. Santo é o Senhor. Aleluia. Então diz o Senhor para alguém: comece a produzir frutos de justiça, porque eu estou te sondando teus passos. E se você não produzir para mim, ocupar solo aqui, e eu ficar te adubando de graça, eu não vou fazer isso mais, diz o Senhor. A palavra diz aqui: a um produziu 100, a outro 60 e outro 30. O que quer dizer? Lançou uma semente, essa semente cresceu, produziu 100 sementes. A outra lançou uma semente, ela cresceu e produziu 60 e a outra 30. Mas o que não produziu nada, além de não ser mencionado, e se não produz nada, é cortado e lançado fora. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É como o joio que cresce junto, diz aqui na palavra. Os seus frutos são vazios. Você pega os frutos do joio, você pode esfregar na mão, pode amassar, é tudo xoxo, tudo oco, não tem nada. Ai daquele que quando o Senhor vem e olha dentro dele, ele não tem nada, está oco. Aleluia. Queira o Senhor que todos que estão ouvindo esta palavra esteja produzindo e que passe a produzir frutos para o Senhor de justiça e de verdade e de honra. Mas não está todos assim, porque senão o Senhor não falaria desta forma. Então passe a produzir frutos, como? Dando bom testemunho desta graça, falando como um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, agindo, comprando, vendendo, vivendo como um verdadeiro filho de Deus, para que todos os que te olhem te diga ou pense: é uma mulher de Deus, é homem de Deus. Olha o comportamento dela é diferente. Que lá fora você possa refugir este brilho, e aqui dentro mais ainda. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Infelizmente tem aqueles que aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. E ainda quando está aqui, coisas que é para fazer o que o Senhor pede, nem faz. Aleluia. Além de não fazer, atrapalha quem quer fazer ou aponta o dedo em quem está fazendo. Diz o Senhor: cuidado, porque eu não aceito isso mais na minha obra. E ninguém é exclusivo aqui nesta obra. Ninguém é exclusivo. Ninguém tem lugar garantido. Aleluia.
Só vamos saber o lugar garantido e exclusivo o dia que tombarmos no pó da terra, honrando a palavra de verdade. Pronto, aí está garantido. Nada mais tira o seu nome do livro da vida, nem coroa, nem nada. Mas enquanto estivermos aqui, não tem ninguém garantido. Então, se estamos produzindo 30, vamos se esforçar para produzir 60. Se já estamos em 60, nos esforcemos para produzir 100. E se produzimos 100, vamos continuar mantendo 100, tentando produzir 101, 102. E assim vai. Mas parar, estacionar, estagnar, jamais. Jamais. Os que acharam isso não se encontram no nosso meio mais. Já ficaram para trás há muito tempo. Aleluia. E se tem alguém com pensamento infantilizado e achando assim, não, agora pronto, acabou os testes, acabou os problemas da obra, acabou e não sei o que, agora é só aguardar a vinda de Cristo. Diz o Senhor, cuidado que você está já ficando presa fácil de novo. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então que acatamos estes conselhos da palavra e honramos o Senhor com toda a nossa alma. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, o seu amor, a sua graça, o poder eterno da sua palavra permaneça em nossas almas para sempre. Amém.